Olá, este é o podcast Santo Destino. Vamos ter um bate-papo especial com o Padre Josiel do Nascimento, falando sobre vocação e contando curiosidades da Igreja São Judas Tadeu e de outras igrejas incríveis do Ceará. Este projeto só é possível graças aos nossos parceiros e apoiadores. Lavoro Serviços, especialistas em segurança e construção de patrimônios. Líder Service, Lava Jato, no centro da Caucaia. Blue Kids, moda infantil com entrega online. Estúdio Alegadelha, beleza completa em um só lugar. Eu Registro, cuidando das suas marcas e patentes. Ana Paula Moura, referência estética e pós-cirúrgico. FMD Estúdio, abraçando a nossa missão com estrutura e excelência. Santo Mimo, parceira da loja Santo Destino, com produtos religiosos. E as caravanas Santo Destino. Fique com a gente, se inscreve no nosso canal e acompanhe cada episódio. Vamos juntos conhecer histórias incríveis e experiências inspiradoras da fé e da cultura do nosso povo. Seja muito bem-vindo ao Santo Destino e hoje nós estamos aqui com uma pessoa maravilhosa, o Padre Josiel do Nascimento. Vou ler aqui para vocês o currículo dele. Ele é padre da Arquidiocese de Fortaleza, reitor da Igreja de São Judas Tadeu e é juiz do Tribunal Eclesiástico do Ceará. Padre, seja muito bem-vindo, uma honra estar aqui com o senhor. E hoje nós vamos aprender muito sobre vocação e a relação com a igreja, né? Com a arquitetura sacra, que é o que o Santo Destino faz. E vamos falar também, gente, de turismo religioso. Você precisa conhecer a Igreja São Judas Tadeu, que ele vai falar para a gente da construção. Muito lindo, é incrível o que o Santo Destino tem feito nessa cidade, quanto a gente tem admirado cada dia mais e conhecido cada dia mais as igrejas desse nosso Ceará. Seja bem-vindo, padre. Elaide, é uma alegria estar aqui no Santo Destino e a gente está aqui para aprofundar essa amizade, esta temática do chamado e da vocação. E antes da gente começar esse papo incrível que a gente vai ter aqui, eu quero mandar um abraço para Lavoro Serviços, que é um dos nossos apoiadores, que a gente, padre, tem aqui alguns apoiadores, pessoas que acreditam no projeto, pessoas que amam a igreja e que desejam de coração que o turismo religioso se fortaleça. E a Lavoro Serviço é uma empresa de segurança para patrimônios e também ela trabalha com reformas, né, em igrejas e tudo. Então, é uma empresa assim muito nossa amiga e que tem nos apoiado. Padre, a gente vê em Fortaleza muitas construções incríveis, né? Muitas construções lindas, antigas, e a gente quer sempre conhecer um pouco mais das suas construções, das suas raízes, né? De onde veio tudo isso. Mas a gente sabe que para ver essas construções houve a vocação. Alguém teve a vocação para construir essas igrejas, não é assim? Então, assim, fala um pouquinho para a gente essa relação da igreja-templo e a vocação. Me impressiona muito a nossa Catedral de Fortaleza, sua majestade, a sua exuberância. E quando a gente começa a contemplar, olhar para a Catedral de Fortaleza, a gente tem que analisar também suas bases, o seu alicerce. Eu penso que toda vocação ela é chamada ao belo, ela é chamada à grandeza que se dá no serviço, mas a gente precisa também não esquecer que o alicerce, que a base de toda vocação é o encontro pessoal com Jesus. É a mística, é a espiritualidade. Eu tenho 17 anos de padre. Eu não posso deixar de rezar, eu não posso deixar de rezar o meu rosário, rezar o meu terço, celebrar todo dia. Isso é a base para o sustento do meu chamado. Entendi. E aí vem essa questão dos construtores. Era necessário que eles tivessem vocação para poder construir
tanta grandeza, tanta coisa para poder, assim, a casa de Deus. Quais são as vocações assim que a gente pode pensar? Eu digo porque, como eu faço muitos vídeos sobre as igrejas e falo que algumas foram os escravos que construíram, né? A comunidade, né? Muitas igrejas, a comunidade mesmo se reuniram, né? Pessoas que tinham seus talentos, né? Eu posso trazer vocação como se fossem os talentos das pessoas de fazer, para construir algo, para construir a igreja. Eu posso trazer esse paralelo, assim, houve uma vocação para construir as igrejas? A nossa vocação primeira é a vocação dentro de uma comunidade. Jesus que chama 12 homens, Jesus que chama 72 discípulos, porque a vocação cristã ela é, na sua essência, comunitária. A vocação do seguimento a Jesus Cristo, eu penso que ela é comunitária. Jesus, quando aparece pós-pascal, ele aparece a um grupo de pessoas, a uma comunidade. Uhum, entendi. Então, essa vocação eu posso ter como o alicerce da, da, da vida religiosa, vamos colocar assim. Eu estou trazendo o paralelo da igreja em si, porque sempre a nossa temática, né, sobre a questão da igreja em si, mas também a gente traz o templo que somos nós, né? Então, eu acredito que cada um de nós tem um chamado com Jesus, né? E aí, assim, que paralelo eu levo isso para deixar legado? Porque a gente sabe que as igrejas são construídas para levar ao longo dos séculos, né? E a vocação também tem essa questão assim também. A minha vocação ela pode oscilar, pode modificar também. A vocação é graça de Deus, é dom de Deus, já dizia São João Paulo II, a vocação é dom e mistério, né? Dom de Deus, mistério de um Deus que chama, de um Deus que capacita, mistério porque também o homem responde na sua humanidade, não é? Eu penso que toda uma comunidade é pedra viva desse edifício espiritual que tem como base o próprio Jesus Cristo. Entendi. E lá na São Judas Tadeu, o senhor consegue me falar algo da história de lá, da construção, como foi as pessoas com suas vocações, né, para poder construir, o senhor me falou que ela tem 70 anos, né, ela de construída, né? Eu cheguei na Avenida Olavo Bilac, 1364, Igreja de São Judas Tadeu, no dia 2 de março de 2024. Era uma igreja que pertencia à Igreja de São Gerardo, era uma capela, com a presença do Monsenhor Oscar Peixoto, ela se tornou uma reitoria porque tem uma vida própria, tem um CNPJ próprio, está ligada diretamente à arquidiocese. O que eu vou contar é o que eu tenho escutado neste 1 ano e 6 meses, não é? Tinha um casal de noivos que tinha uma devoção muito forte a São Judas Tadeu. Então, em Fortaleza, naquele período, não tinha nenhuma igreja dedicada a São Judas Tadeu. Então ele começou, esse casal de noivos, conseguiu a doação de um terreno, que é o mesmo terreno onde está localizada a igreja. Moral da história. Eles começaram a construir a igreja, pedindo ajuda a toda a comunidade ali do Olavo Bilac, né, e todo mundo ajudando. A noiva veio, o noivo veio a falecer. E a noiva, né, ficou muito desolada com todos esses acontecimentos, a igreja já estava levantada, ela ficou um período que eu vou chamar de desolação, e a comunidade começou a pressionar essa noiva para que a igreja abrisse
ao público, não é? Se conta uma história, o que eu estou falando é os vizinhos que já me contaram, família Benevides, que mora ali em frente, que teve um dia que o padre teve que pular a janela e abrir a igreja, que a igreja estava fechada. Tamanho foi a desolação dessa noiva. A gente entende, né? Você planejando construir uma igreja, o seu noivo era devoto de São Judas Tadeu, veio a falecer e ela ficou realmente desolada, não é para menos, não é? Só que a comunidade queria também participar de forma direta e indiretamente. De forma que a igreja foi doada para a Arquidiocese de Fortaleza e hoje ela tem uma vida própria, uma vida muito ativa, né? Já passou por essa igreja o Monsenhor Abelardo, Monsenhor Antônio Souto, os padres portugueses do Shalom de Portugal e o Monsenhor Oscar Peixoto, não é? E hoje nós estamos nessa igreja, não é? Fazendo um acompanhamento espiritual como administrador desta igreja, como reitor, a pedido do nosso arcebispo, Dom Gregório Paixão. Dom Gregório. Inclusive, eu quero mandar um abraço para Dom Gregório, alguém que abraçou o Santo Destino, assim, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E a gente quer já estar com ele também, já conversando com ele, porque ele é maravilhoso. Então, padre, o senhor está na igreja já há quanto tempo? Há um Há ano e 6 meses, né? A missa lá, quais são os horários? Nós temos missa diária às 18 horas. 18 horas. Todos os dias tem a missa lá. E falando sobre a missa, eu queria tocar um pouquinho só nesse assunto, sobre a questão voltando à história a vocação, né? Eu até falei para o senhor se existe essa questão da vocação mesmo só como membro da igreja, como participante da igreja, né? Então, assim, às vezes a pessoa não tem o chamado de estar na celebração em si, mas ela faz parte do corpo de Cristo, né? De estar ali realmente de corpo e alma, e de todo o seu coração na igreja. Como o senhor vê hoje, inclusive na igreja do senhor, né? Com as pessoas que estão lá, como o senhor vê hoje esse comportamento das pessoas. Isso eu posso levar como vocação? É uma vocação amar a missa? Ou não é uma vocação, é só realmente porque nós estamos ali por chamado de Deus para obedecer a irmos à missa, ou se eu ver como uma vocação nossa, porque eu sou apaixonada pela missa. Eu esqueci, se for uma vocação, eu vou dizer que eu sou vocacionada a amar a missa e propagá-la. Eu penso que a igreja vive da Eucaristia. São João Paulo II já dizia essa máxima. Então eu concordo plenamente que todos nós somos vocacionados a participar da Santa Missa. Santa Missa é a nossa vocação primeira para alimentar a nossa vocação. Para me ser padre, eu tive uma vocação ali diante do altar. Eu fui coroinha na igreja de Nossa Senhora Aparecida no Montese. Então, aquela experiência fascinante de uma criança de 10 anos, até hoje ela é a razão, ela é o motivo, ela é o sentido da minha vida de padre, que tenho 17 anos de padre. É muito lindo, né? Assim, mas o senhor recebeu um chamado aos 10 anos, assim, de Sim, eu fui coração? coroinha É. aos 10 anos, e ali eu senti, como o profeta Jeremias, né? Seduzistes-me, Senhor, eu me deixei seduzir. E aí, com 10 anos, uma criança brincava, não brincava assim com as outras, como era que era a sua infância? Com 10 Eu anos, era uma uma criança. criança bem sapeca, mas Deus vai trabalhando de uma forma muito processual. Deus foi trabalhando na minha vida como barro, né, nas mãos do oleiro, né? Eu nunca deixei de ser criança, mas ia dando passos para aquela minha idade, para aquele meu momento, né?
os passos iam acontecendo de uma forma muito processual, Entendi. no tempo de Do Deus. tempo, né? Porque eu imagino que uma criança aí passa pela fase da adolescência, né? Os outros colegas, né? E tudo. Então vem toda a questão secular. E aí já ser chamado, né? E as pessoas já diziam isso para o senhor, já diziam, ele vai ser padre, alguma coisa assim já, Já já. diziam porque eu ia à missa diária, né? Eu era um coroinha assim muito esforçado, zeloso, mas algo que ia acontecendo numa ação de Deus na sua normalidade, no seu cotidiano. Eu não vejo algo sobrenatural. Uhum. Eu vejo que Deus age no ordinário, como chamou Pedro lá com as suas redes, com as suas barcas, chamou Mateus na coletoria, chamou Zaqueu ali naquele pé de árvore, né? Então Deus foi chamando no seu tempo, no seu compasso. Entendi. O senhor vê a diferença, tipo assim, imagino que quando era coroinha na igreja, né, de onde era? Nossa Senhora Aparecida, No né? Do Montese. Montes. E aí o senhor vê alguma coisa assim que tocou seu coração em questão estrutural da igreja, porque a igreja antigamente era mais assim, cheia de histórias, né? Tinha muita história, muito antiga. A própria construção deve ser bem, né? Não sei quanto tempo ela tem, a igreja de lá. Mas assim, o que eu quero lhe perguntar é que relação foi esse seu despertar, como a vocação também com o padre, com relação à igreja? A chegar na igreja, sentir que era a casa de Deus, sentir em especial como um coroinha zeloso, zelando pelo altar, zelando pelas coisas, né, que é do Senhor, que foi tudo feito por Deus. Como é que o senhor vê essa seu chamado em relação ao templo, à própria igreja? Entra a figura da minha mãe. A minha mãe é modelo, é referência para mim, porque me levava, não é? Então a minha mãe me introduziu nesse segmento, nessa igreja. E ela me levava muito para essa igreja de Nossa Senhora Aparecida. Então eu fui assim introduzido, eu fui vocacionado, eu tive essa ponte, eu tive essa referência, que é a minha mãe, não é? Graças a Deus está viva, tem 78 anos, a senhora Maria Helena. Então ela me levou muito para essa igreja. E toda vida que eu vou a essa igreja, eu sinto como que num túnel do tempo, voltando, não é? A minhas fontes, as minhas origens, não é? Mas você falava de algo na igreja que despertou muito, não é? No meu imaginário, é a própria imagem de Nossa Senhora Aparecida. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, o seu design, a sua beleza, isso me chamava muito a atenção. O senhor falando da igreja de Nossa Senhora de Fátima, da 13 de maio, eu vivi uma experiência muito incrível lá. No meu primeiro ano de conversão, e foi no dia do meu aniversário, eu quis ir à igreja 3 horas da tarde. E aí eu fui lá, tinha pouquinha gente, né? Não tinha muitas pessoas, não era horário de missa ainda. E aí eu sentei lá e fiquei lá na frente, olhando, que é uma igreja linda, né? Uma igreja incrível, a gente pensa que está no céu, né? Já lá e a música tocando, e eu agradecendo a Deus pelo meu aniversário, meu dia, e sentou do meu lado uma senhora com uma fitinha vermelha, né? Que é da oração, né? E a gente. E aí ela olhou para mim, segurou na minha mão, ela ficou segurando na minha mão, e achei aquilo incrível, né? Que eu não conhecia. E aí eu olhei para ela, quando eu falei com ela, eu vi que ela não falava e também não, provavelmente não me escutava, né? E aí ela olhou só para mim, ficou olhando para os meus olhos, e quando eu olhei para ela, eu falei que era meu aniversário, e aí ela disse que não entendia. Aí eu bati as mãos, né, assim, que dando a entender que era meu aniversário. E aí ela me abraçou, né? Ela me abraçou. E ai, eu gosto, lembra que me emociona. Porque aí ela ficou comigo e ela deu a entender, ela gesticulou, tipo, para poder eu ir falar com as pessoas lá na frente. Eu não sei se ela queria que eu fosse falar que era meu aniversário para colocar como intenção. Só que eu já estava indo embora.
E aí, quando eu me levantei, eu dei um abraço nela e vim embora. E ela veio até a porta comigo. E quando eu cheguei na porta, ela me abraçou e eu ouvi muito claramente. E ela falou, filhinha. E aquilo para mim, eu disse, meu Deus, se há um presente, o dia podia acabar agora. O dia podia finalizar agora, porque eu sei que ela não fala. E ela falou no meu ouvido, filhinha. E aí me abraçou. Eu senti a presença de Nossa Senhora, porque era como se ela tivesse me deixado até a porta da casa, né? E eu me despedi dela e fui embora. Eu fui aos prantos de choro. Então, o senhor conhece ela? O senhor É sabe a quem é? Ritinha, a Ritinha, ela tem realmente um carinho todo especial pelos sacerdotes, pelos devotos. A Ritinha é extraordinária. É muito linda, assim, vou até colocar as fotos dela aqui, honrá-la, né? E depois a gente dá um jeito para poder avisá-la e que foi incrível, incrível mesmo esse momento. Foi um grande presente de aniversário. Padre, agora vamos contar a história. Eu quero ouvir história de igreja. Agora a gente vai ser o momento história das igrejas, porque é o que eu mais amo é conhecer a história das igrejas, das construções, das capelas. Então, assim, me conta uma história, ou duas, ou três, ou quantas o senhor quiser. Fica à vontade para poder agora, a gente quer ouvir história. O arcebispo emérito, Dom José Antônio, ele me pediu para mim ser o primeiro padre a morar na Praia da Caponga. E eu nunca tinha saído de Fortaleza, não é? Eu sempre estive em Fortaleza, mas eu fui com muita alegria, recém-ordenado, tinha 4 anos de padre. E chegando lá, naquela comunidade hospitaleira, acolhedora, que é a Praia da Caponga, não é? A gente começou a ouvir a comunidade, não é? E a comunidade dizia: padre, aqui a gente não tem uma capela para o Santíssimo. O Santíssimo ficava ali dentro da igreja, fixo, não é? No presbitério. A pessoa já entrava, já avistava. E as pessoas queriam um recolhimento, queriam fazer a sua meditação, a sua lexo divina. Elas queriam um espaço para elas poderem meditar. Eu disse, então vamos trabalhar. E aí a gente começou a fazer rifa, fazer aquelas quermesse, e começamos a trabalhar com a comunidade. Com a festa de São Pedro, toda a animação. E aí a gente conseguiu os recursos, não é? E eu coloquei para eles uma votação de um sacrário. E aí começaram a questionar: por que, padre, esse sacrário ele é redondo? Por que ele parece, lembra uma bacia, não é? Aí eu disse: olha, ele é redondo, ele parece com uma bacia, porque ele é um sol. Ele simboliza o sol. E até hoje permanece o sacrário lá. A paróquia tem 13 anos de ereção canônica. E o sacrário, ele lembra o sol. Ele tem um formato de sol. E foi dessa forma que as coisas foram acontecendo, né? E aí eu lembro que eu tinha que fazer uns pagamentos aqui em Fortaleza e ficaram, né, os pedreiros, as equipes, né, construindo, né? Quando eu chego, que eu vejo a capela, eles fizeram uma capela bem baixinha. Ah, meu Deus. Aí eu coloquei as mãos literalmente na cabeça, eu disse, não, não pode ser assim não. Ai, meu Deus. Padre, como é que o senhor quer? Tem que ser alta, quanto mais alto, melhor. Aí, não, padre, vai dar certo. E aí eles foram refazer toda uma estrutura, porque o detalhe, lá a gente construía em mutirão, o texto dos homens, os pescadores, a paróquia dava um almoço, dava um lanche, Uhum. dava o café da manhã, mas não, a gente não tinha condição de pagar a mão de obra. Então, no meu período que eu fiquei lá, tudo que a gente construiu de obra civil foi em mutirão. Então, essa história ela é impactante porque eles fizeram tudo
missão Uhum. em mutirão, ou seja, tudo voluntário. É muito lindo, né? É muito bonito quando a comunidade, né, junta para fazer. E até hoje está lá, Está lá o está lá. sacrário, né? Ele é um estilo de sol mesmo. É muito, e é, né? Muito, é muito incrível o Santíssimo assim, né? O Em si, o sacrário. sacrário é muito formidável. E aí, me conte outra história. Águas Belas, a praia de Águas Belas. Uma comunidade acolhedora, uma comunidade pequena, não é? Isso há 13 anos atrás, né? E me mostraram um projeto já, um alicerce de uma igreja muito grande. Só para ter uma ideia, maior do que a matriz da praia Uhum. de Caponga. E eu fiquei assim, não queria desmotivar aquele povo. Eu não. A minha característica como pessoa é de pessoa motivadora, né? Uhum. E eu fui rezar, e eu fiquei sem dormir. Meu Deus, não tem recurso, não é isso há 13 anos atrás, uma comunidade pequena, como a gente vai fazer? Aí eu senti Deus dizer na oração, né? Faz um plebiscito, faz uma votação, né? Então eu levei numa missa da comunidade para os representantes. Eu disse: olhe, nós temos condição de fazer uma igreja, mas a minha pergunta, vamos fazer uma igreja menor? Porque uma igreja menor, a gente vai ter mais tempo, mais agilidade para erguer e para cobrir. E aí fizemos um plebiscito, Uhum. ouvindo o pescador, a marisqueira, aquele que trabalha nas barracas, aquele que está ali na comunidade. Então, a maioria optou por essa experiência de uma igreja menor. E se você for lá hoje, está lá a igreja coberta, com porcelanato, Bonitinho. toda rebocada, ela responde à necessidade daquela comunidade da praia de Águas Belas, né? Uhum. Então a igreja aconchegante, alta, larga, e também uma experiência de mutirão, né? O seu Robério, assim, ele se doou muito para que aquela igreja pudesse estar coberta, estar rebocada, estar com piso. E tem os desafios, né, padre, assim, na hora da construção, porque eu fiz algumas pesquisas e alguns vídeos que a gente vê que tem igrejas que caíram, o recurso que acabou, né? Então, assim, então tem muita intercessão por exemplo, de São José em algumas igrejas, né, que a gente sabe que a igreja da Catedral, né, foi muita oração e clamou a São José para que os recursos aparecessem. Então, é realmente assim, vem os recursos aparecem, é muita oração, é muito desafiador para poder. O momento da construção é tenso, às vezes é bem tenso, acontecem os imprevistos. Me fala um pouquinho sobre Já que o senhor vivenciou a obra dentro mesmo, pé na areia mesmo. Primeiro que não vem nenhum recurso federal, né? As pessoas acham que a igreja recebe, não vem nada do governo federal, não vem nada do governo estadual, não vem nada do governo municipal. É uma manifestação do povo. E isso é maravilhoso, é extraordinário. As pessoas se envolvendo, do mais simples, daquela pessoa que tem um pouco mais de recurso. Ela é feita, na maioria das vezes, as igrejas, com a ajuda da comunidade. Toda a comunidade vai se envolvendo. É o veranista, é aquele que tem um mercadinho, é aquele que tem um açougue, é aquele que está ali, que quer ajudar. É realmente uma experiência assim de muita solidariedade. A gente do Santo Destino, a gente sempre fala muito sobre a valorização e a manutenção das igrejas. Justamente por isso, por saber que não vem recurso, né? Então, como fazer isso tudo. Então, a gente tem elaborado muitos projetos para motivar realmente, para a gente ter essa valorização dos patrimônios, para que essa história não morra.
para que a arquitetura sacra ela não morra, para que a gente tenha os nossos filhos, netos, bisnetos, que eles possam vir e realmente ver e contemplar toda a estrutura da igreja, a história da igreja, a arquitetura sacra. O nosso propósito como Santo Destino é fazer justamente que histórias como a sua, ou histórias de pessoas que construíram do zero, pessoas lá atrás, né, que deixaram seus legados, suas vocações para as igrejas, que essa história ela não morra, para que não acabe. Então, nossa força, a nossa bandeira é fazer. A gente, inclusive, até tem uma hashtag que se chama Arquitetura Sacra Viva, porque o nosso propósito é realmente fazer que ela permaneça viva, que as paredes não precisam passar branco, continue sendo aquela. Você chegar e dizer, nossa, quem construiu aqui? Quem fez aqui, né? Então, chegar lá na Caponga, o Padre José, que estava aqui, né, daqui a 100 anos, as pessoas estarem lá e que a gente consiga recurso e formas para que a restauração realmente, essa arquitetura, ela permaneça. Padre, eu queria que o senhor deixasse para os nossos seguidores aqui do Santo Destino um conselho que o senhor dá para aqueles que têm o chamado à vocação, aqueles que o senhor sabe que eles sentem, né, que é se preparando para uma vocação dentro da igreja, ou algo que o senhor queira falar para alguém, sinta no seu coração à vontade, o espaço é seu, o senhor pode falar à vontade e convidar mais uma vez para a gente. A gente vai lá, gente, na igreja São Judas Tadeu e visite a igreja. Nós temos aqui um trabalho muito intenso com o turismo religioso. Nós vamos montar uma caravana para a gente ir lá levar as pessoas para irem conhecer e participar da missa. Eládia, eu penso que a nossa primeira vocação é a vocação à vida. Hoje há uma perca pelo sentido da vida. Jovens cometendo suicídio, idosos, crianças. Então eu penso que a nossa primeira vocação é a vocação à vida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em plenitude. Eu tenho consciência que os tempos que nós vivemos são tempos difíceis, mas nada pode justificar a nossa não luta pela vida. Então, luta pela tua vida, luta pelo teu chamado e acredita no chamado de Deus para a tua vida. Que lindo, meu Deus, que lindo. Eu vou tomar para mim também, lutar também. Aqui a gente entende também que nós somos vocacionados para fazer o Santo Destino. Eu acredito nisso. Eu acredito que Deus nos chamou para essa missão de mostrar a igreja, né, de uma forma bem tranquila, porque a gente consegue chegar perto de muitas pessoas, inclusive de outras religiões, né, pessoas que olham a igreja realmente com todo carinho e respeito do que o patrimônio significa para cada cidade, para cada bairro, né, para cada local. E eu fico muito feliz em saber que Deus tem nos honrado muito, inclusive com a sua presença, de tirar um tempo de estar aqui com a gente e de vir falar sobre a sua vocação, sobre esse momento. Foi muito, muito bom mesmo. Mas antes da gente finalizar, eu preciso dar, falar e agradecer aos nossos apoiadores, pessoas que acreditam nesse projeto, pessoas que acreditam no turismo religioso, acreditam na igreja, são pessoas que têm coração em Deus. Eu também digo que são vocacionados, são empresários e são vocacionados. Mas aqui eu quero deixar um grande abraço para a Lavoro Serviços, para a Leca e para o Washington, são pessoas incríveis. E a Líder Service, que é do André Melo, que é uma pessoa também, um coração maravilhoso, que nos apoia, que acredita no projeto. Da Blue Kids, que é uma empresa de moda infantil, prepara a criança para ir para a igreja. Então, assim, é uma loja online, uma loja online. E o estúdio Alegadelha, que cuida do visual, né? Tem que estar pronta para Jesus, tem que estar bonita, né, padre? É verdade. Aí a gente também tem um apoio da Eu Registro, que é o Portela, que é marcas e patentes. O senhor sabia que precisa ter marcas e tem que ser patenteada a igreja, assim, o nome da igreja. Ele trabalha com tudo isso em todo o Brasil. A gente até vai trazer o Portela aqui para falar sobre isso. Era uma coisa que eu não sabia, que as igrejas tinham marcas que tinha que ser patenteado o nome, né? E é muito interessante.
Também mandar um abraço para Ana Paula Moura, que é a nossa diretora e também uma grande esteticista, tá? Ela faz os cuidados pós-cirúrgicos, uma grande profissional. Um abraço para meu amigo David, da FMD Estúdio, que nos acompanha, que tem a Santo Mimo, ele tem uma empresa chamada Santo Mimo, que tem produtos que é linkado até a nossa loja também, que o Santo Destino tem uma loja também de imagens e de arte, que a gente também faz as entregas. E nós, padre, também temos a caravana. Caravana Santo Destino, a gente já levou para o Mosteiro dos Jesuítas, já levamos para o Instituto Hesed, e nós vamos montar uma caravana para levar lá para a Igreja São Judas Tadeu, viu? Vamos montar para Maravilha, lá, para ir maravilha. visitar, conhecer a história, conhecer a arquitetura sacra de lá. Tá bom? Então é isso, gente. Eu agradeço muito a participação de vocês, você está conosco, e nós vamos estar aqui no próximo episódio com muito santo destino e muita arquitetura sacra.